Olá, jovens! Mais uma semana, mais uma hora boa, mais uma vez aqui, ó, no estúdio mais bonito que a gente já teve. Pedimos desculpa ao Ricardo, mas é verdade. É o estúdio mais bonito que a gente já teve. E mais uma vez aqui, se vocês estão me vendo num canto, existe a possibilidade de termos um convidado secreto. Alberto, você não é o convidado secreto, é? Não sou um convidado secreto. Quem que eles pediram? Quem que eles o pessoal ficou pedindo, imploraram? Queremos mais demônios, é o que o jovem tá falando. É exatamente isso, cara. É uma coisa impressionante. Eu tava passando em Belo Horizonte, perto ali do Diamond Mall, do shopping. E aí tinha uns meninos no canto, né? E uns outros meninos no outro canto. E eu notei que tinha uma briga, né? Eu falei, não, você é pai de um, você é pai do mundo. Vou lá separar. Eu falei, o que tá acontecendo? Eles falaram, não, nós somos o Groto de Azazel. Eles são do Groto de Semiasa. E a gente não tá conseguindo chegar num consenso aqui. Eu falei, meninos, se Enoque nos ensinou alguma coisa, é que todos podem invadir a Cidade de Prata. Todos podem. É isso, e por isso a gente mais uma vez veio invadir a Cidade de Prata. Nós estamos fazendo esse episódio inteiro em enoquiana, vocês que não conseguem perceber. É, porque estamos de volta. Tradução automática. Exatamente, com a Tupá. Como que a gente gravou com a Tupá? A gente fez o rito de Abramelin, ficou um ano inteiro fechado numa casa com a Tupá. Isso. Né? E aí a gente ficou, né, tolerando todas as 72 hostes da clavícula salomônica, até que a gente ganhou um grande desejo de um anjo verdadeiro. E a gente pediu mais um episódio com a Tupá. Você vê? Vocês veem, pessoas? Vocês estão achando que é fácil? Novamente. Obrigada. Pra falar sobre demônio. E eu já queria começar abordando um tema que eu acho interessante, como você falando, que é sobre a canequinha que ficava debaixo das casas e que tinha oração pra todo mundo. Tipo, bom, algum deles deve existir. E que você falasse um pouco sobre isso, sobre como que foi isso, onde que surgiu isso. Tigelas mágicas, Magic Balls. Tigelas mágicas ou potinhos mágicos é uma das coisas que eu mais gosto também dentro da arqueologia e da parte de demonologia, porque elas são é um tipo de material que foi encontrado, mais ou menos, a maior parte deles é do século IV ou VI, se eu não me engano. E, infelizmente, com boa parte de coisas arqueológicas, a maior parte está em coleções privadas, então a gente não tem acesso a muito delas. Eu já chego nessa segunda parte aí. Mas elas são literalmente isso, elas são tigelas com escrita dentro delas, e é uma escrita circular, normalmente, em espiral. E no fundo tem um desenho de um demônio. E essas tigelas foram normalmente encontradas emborcadas, de cabeça pra baixo, em casas. E não eram realmente expressões artísticas, né? Não. Esteticamente. Eu adoro os demoninhos das tigelas. E daí tem duas questões. Uma que provavelmente o objetivo não era que eles fossem assustadores, era muito mais representar as características deles. Então, tem garra, tem dente, tem não sei o que, tem o cabelo grande, enfim. Era muito mais uma representação de características pra você acertar qual que era o demônio que você queria prender, do que um demônio pra ser bonitão. Então as tigelas mágicas, elas têm um pouco isso. E daí tem outras duas questões. A primeira, quanto que as pessoas sabiam, quanto que a pessoa responsável por fazer aquela tigela sabia desenhar, né? Porque a especialidade dele provavelmente era outra, era ser um magista. E também quão fácil é desenhar em uma tigela pequenininha, um demônio super... Enfim. E como que era o conteúdo de uma... Era o formato de uma oração, um cântico? É em formato... Era um pedido? Uma magia. E daí a gente tem uma estrutura básica que aparece nessas tigelas, que é uma estrutura de magia, na qual você tem... no começo você coloca em nome de, e daí você cita deuses e você cita seres que vão ser os seres que você... Vários deuses de universos compartilhados distintos. Sim. É tipo Vingadores, assim. Coloca todo mundo junto. Na verdade, talvez seja mais tipo Marvel versus Capcom, assim. Que você junta diferentes universos. Nada a ver. Junta todo mundo ali. E isso é muito curioso, porque a gente tá... Então você tem citação de Jesus junto com algum outro deus, junto que não é com... muito diferente. Tem que ver que hoje, no Brasil, não existe cristianismo.
Se você pensa na... A gente não tava falando de treta agorinha? Não, vamos explicar. Não tem treta, não. É muito comum a pessoa, por exemplo, ir no centro espírita, no kardecismo, na quarta-feira, e na igreja evangélica no domingo, e, enfim, e fazer trabalho, e fazer oração, e fazer novena. Ah, sim. Essa prática de pedir pra todo mundo, ainda mais quando a pessoa tá doente. Eu já conheci muitas pessoas que estavam meio desenganadas em relação a certas questões de saúde, cara, topava qualquer parada. Sim. Não, e acho que faz bastante sentido você topar qualquer parada. Mas você tem exatamente esse sincretismo, assim, eu não vou falar tanto do contemporâneo, mas essas tigelas, elas mostram um negócio que a gente até falou no último programa, a coisa de quão cosmopolitas eram essas sociedades de um jeito que a gente não pensa, porque a gente acha que no passado as pessoas ficavam presas naquela cidade e não se conectavam com mais nada. E uma tigela dessas comprova pra gente que, na verdade, as pessoas tinham contatos com mais de um tipo de deidade e de deuses e montavam ali essa forma de proteção. É que a sensação que a gente tem, assim, o senso comum, pelo menos, em relação a essas comunidades, é como se fossem os grupos aborígenes que a gente tem hoje distantes, que não se comunicavam com ninguém, ou aquelas comunidades do interior da Itália que não tiveram contato com outras culturas. E, na verdade, é igual o helenismo, cara. É todo mundo conhecendo todo mundo, o pessoal que tava passando. Eu diria... E assim, o fato de um local ter uma deidade principal não significa que eles desconhecem o resto das deidades da região inteira e numa região bastante expandida. Mas mais do que isso, cara, não é só conhecer, é também fazer preces pra essas outras deidades. Sim, e o que eu tô falando é o seguinte, você pensa, por exemplo, assim, eu obviamente vou voltar a sardinha pra minha brasa, mas assim, pensa lá atrás, vamos pegar um lugar qualquer, Mesopotâmia, por exemplo. Aleatoriamente. Mas quando você pega, por exemplo, o Shurpu, que é essa coleção de encantações que eu tava falando, né? Que é ali do século 14 a 12 a.C., vai até um pouco mais, ele vai ter deidades que são deidades da região inteira. Então, assim, por mais que em Ur você vai ter um templo principal dedicado a Ia ou a Enlil ou qualquer coisa assim, isso não significa que daquela região você não vai ter encantamentos para vários outros deuses menores, outras entidades que são não só daquela região, mas das culturas com as quais eles conviviam. Então, essa ideia sincrética era muito comum. Para além disso, a gente muitas vezes trabalha de uma forma muito teleológica, porque a gente vê a nossa divisão contemporânea de trabalhos e saberes e pressupõe uma divisão que não existia à época. Sim. Então, o cara que fazia exorcismos, o cara que fazia contas matemáticas avançadas, o cara que fazia medicina e o cara que fazia ritual de invocação, normalmente era um cara só. Sim. Então, isso tudo tá dentro do domínio daquilo que aqueles da época chamariam de uma ciência, de uma sabedoria. Eu publiquei um artigo sobre isso. Eu fico com vergonha de ficar falando assim. Eu publiquei um artigo. Não é pra ser metida, não, tá, gente? De acordo com Tupá. Isso, Guerra vírgula Tupá ponto. 2023. Não. Nesse caso é 2000 e... Eu escrevi em 2000... Eu acho que saiu em 2023 mesmo, mas eu escrevi em 2018. Isso. Eu fiz um trabalho sobre ciência em aramaico. E a ideia era muito entender esse conceito de ciência. Claro que o conceito de ciência é contemporâneo, ele, né, é século XIX, vocês vão saber melhor que eu. Mas assim, o conceito de ciência que a gente pensa na antiguidade, ou que seria o mais próximo do que a gente pode dizer de ciência, tá muito relacionado à magia e a essas práticas mágicas. Não, é igual o pessoal querendo tirar mérito de Newton por ter envolvimento com magia. O Newton estudou muito mais sobre Bíblia e ocultismo do que sobre física, apesar de ser o maior gênio de todos os tempos. Não, e a mesma coisa eu vou pensar. Não, e assim... Newton... Cara, se você perguntar hoje pra qualquer pessoa, o Newton era o quê? Todo mundo fala físico. Newton jamais se referiu a ele mesmo como físico. Não, essa disciplinarização é muito recente. Essa disciplinarização é muito recente. Newton era filósofo natural. Sim. E isso que é filosofia natural nessa época não é tão distante do que um Amalta fazia no Tahuantinsuyo, no Império Incaico, ou do que um Machu fazia na Babilônia. E tem que meter o Machu sim. Sempre, o Machu tem que aparecer. Mas, inclusive, nesse sentido, né,
A gente tem que lembrar que a tradição ocidental… Em minha defesa, dessa vez eu coloquei o Amalta, eu coloquei o… Não, ele deu uma quebradinha. Que ele tá colocando mais gente. Mas assim, uma das coisas que é interessante, porque a nossa tradição de universidade no Ocidente, daí tem toda uma treta de qual é a primeira universidade, se as madraças seriam pré-universidades. Não estamos entrando nesse momento aqui. Mas assim, pensando as universidades como invenção europeia, as universidades do jeito que a gente tem, que vão surgir no final da Idade Média, a gente pode pensar que as universidades, toda essa coisa de universidades, esse mundo lindo, maravilhoso, mundo acadêmico… que delícia! Essa maravilhosidade surgiu com a teologia. E surgiu com a ideia da ciência natural. Você estudava teologia e estudava as coisas que Deus fez. No caso… física, o que a gente chama de física, o que a gente chama de química, coisa, porque tudo isso teria sido feito por Deus. O mundo é perfeito porque Deus o fez assim. E nós, pessoas do mundo acadêmico, queremos descobrir como que Deus fez as coisas. Sei lá por quê. É porque a gente você for pensar assim, o direito era basicamente o concórdia e discórdia cânon. Sim, sim. Era o Graciano falando como fazer cânones discordantes concordarem porque o nosso povo é infalível e não errou. Sim, é isso. E ainda falando de demônio, aproveitar que é o tema que o jovem quer saber. Sim, e eu vou voltar para as tigelas, mas continue. Eu quero saber mais das tigelas. É isso que eu queria. Tigela. Então, um dos problemas das tigelas, eu falei que tinham 2 problemas que a gente tinha que falar sobre elas. Problema número 1 é crime. É um problema. O que acontece? Mas o Moro não proibiu o crime? Mas aí ele não proibiu o crime fora do Brasil. Aí a gente tem um problema. E tem um problema de antes. Boa parte das tigelas mágicas foi escavada de forma irregular e acabou em coleções privadas. Inclusive, a gente vai descobrir mais… Escavada de forma irregular é um eufemismo para roubadas. Isso. Porque… Roubadas todas foram, fiquem tranquilos. Algumas foram roubadas… De forma regular. De forma regular. Dentro da legislação do ladrão. Isso. Outras não. Esse é o ponto. Isso. Mas, então assim, é isso. Aí nem se sabe exatamente quantas que são. Não, a gente não sabe. E o estudo das tigelas é relativamente novo, justamente porque a grande maioria delas estavam em coleções particulares. E eventualmente alguém achou essas tigelas por causa de um empréstimo que aconteceu. E alguém falou, caraca, e esse material aqui que ninguém traduziu? Assim como um monte das tigelas nunca foi traduzido. Nunca nem ninguém olhou pra elas. E isso a gente tá falando de coisas… Eu acho que a maior parte de publicação de tigela vai ser pós-2000. Mas se você pegar, por exemplo, o Museu Britânico, o Louvre, tem algum lugar que essas tigelas são encontradas, as remanescentes, ou não? Eu acho que eu nunca vi uma ao vivo, eu não sei onde elas estariam. A maior parte delas está em coleção privada. E daí a gente tem outros 2… Então, problema crime… Nem o Indiana Jones permitiria isso. O Indiana Jones fala assim, isso aqui deveria estar no museu. Ele ia quebrar tudo que tem em volta, mas ia pegar a tigela. Essa tigela deveria estar no museu. Que é o segundo problema. É o problema Indiana Jones. Além do problema crime, a gente tem o problema Indiana Jones. Que é a falta do que a gente chama de contexto arqueológico. Essas tigelas, elas foram escavadas à moda caralha. Igual o Indiana Jones. Exatamente. O que significa que a gente não tem o contexto exato de como que elas foram enterradas. Então, quando eu falo, elas eram enterradas em casa de forma emborcada, blá, 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 a maior parte delas a gente já descobriu elas dentro de uma coleção. Da onde veio? Não sabemos. E como que sabe que estava dentro da casa? Então, porque uma ou outra foi encontrada em escavação mais regulamentada. E boa parte também desse material, tinha uma parte considerável tem, até onde eu sei, verdade. Uma parte desse material tá no Iraque. No museu. Eu não sei se a gente tá muito afim de dar uma visitadinha no Iraque. Eu estaria, mas assim, o problema principal pra mim foi piores momentos de cenas de guerra, de novo, tirando a parte óbvia de seres humanos, foi ver o Museu de Bagdá bombardeado. Eu lembro da cena, isso me doeu aqui, assim. E porque os Estados Unidos não precisavam bombardear o Museu de Bagdá. Eles bombardearam por pura raiva, né? Hitler poupou os museus. Mas… Hitler poupou. Bom, se for aí, a gente tem que lembrar que os nazistas… Nossa, vai ser horrível esse momento meu. Mas segura aqui. Vamos lá. O argumento é péssimo. Mas a gente sabe que até certo momento da Segunda Guerra Mundial, os nazistas seguiam as regras de guerra, de tipo, se você afunda um navio, você resgata as pessoas do navio e não deixa elas morrerem. Mais ou menos. Até o momento. Não, é porque é mais ou menos. Não é que eles não
resgatavam. Eles estavam atirando, na maioria das vezes, com um submarino e eles mandavam botes salva-vidas. Sim, então, mas aí eles fazem isso e avisam os Estados Unidos uma vez e falam, olha, estamos aqui, resgatamos 400 dos seus, estão em tal lugar. Aí os Estados Unidos vão e bombardeiam o submarino deles e os 400 que tinham sido resgatados. Então, assim... E daí, estou olhando pra vocês que bombardearam um barco desarmado recentemente. Né? Enfim, era o meu argumento horrível, era esse. Mas, então assim, a gente tinha tigelas mágicas no Museu de Bagdá, você tem escavações que foram feitas ali. E daí você tem complicações políticas contemporâneas que impedem o livre acesso de acadêmicos a materiais. E esse é o melhor que eu posso dizer sobre esse assunto. Acesso ao Iraque não é acesso fácil. Isso. E você tem várias outras questões aí no meio. Então, assim, várias dessas tigelas ainda não foram estudadas. Mas a gente sabe que algumas que foram encontradas em contexto de escavação estavam emborcadas e embaixo de alguma casa. E daí que falta mais contexto pra gente saber, em qual casa? Casa de quem? Em qual cômodo? Como que isso era feito? Tinha alguma outra coisa em volta? A gente não tem tanto essa informação. Pelo menos não tinha até 3 anos atrás, que foi a última vez que eu conversei pessoalmente com um acadêmico dessa área. Mas a gente sabe que se a gente pensar a partir de uma lógica mágica, que era a lógica que perpassava isso, a ideia de você colocar a tigela emborcada faz muito sentido, porque seria uma forma de prender aquele ser embaixo da tigela. Além disso, os desenhos dos mnemoninhos que tem nas tigelas, muito normalmente eles estão acorrentados. Então você tem isso. Então a gente imagina que essas tigelas serviam como uma forma de proteção para as pessoas que tinham elas. Elas se parecem com outros amuletos da mesma região e em alguma medida se parecem com os encantamentos que você falou, as encantações que você falou. Elas seguem uma fórmula próxima, o que é muito legal de ver que tem fórmulas mágicas que vão sobreviver mais de 1000 anos funcionando num contexto parecido. Esse contexto você começa chamando ajuda de seres poderosos e de deuses, aí você fala quem que é a pessoa para quem você tá fazendo aquela coisa. Então, ajude tal pessoa, filha de tal pessoa, ou tal pessoa, filho de tal pessoa. E daí a gente chega nessa parte. Porque daí fala, deuses, por favor ajudar essa pessoa. E daí você vai dizer o que tá acontecendo com aquela pessoa. Que daí normalmente são doenças. E daí tem umas pessoas que você fica com dó. Que é tipo, ajude tal pessoa que tá com enxaqueca, tá cego, tá com hemorragia. Tipo, gente, coitada dessa pessoa. Pessoa que tá sofrendo mesmo. A pessoa tá precisando só de um antibiótico. Mas, e daí tem uma coisa que muita gente se pergunta assim, por que essa magia vai durar tanto tempo? Por que as pessoas vão continuar usando uma magia que claramente não funciona como remédio? Mas funciona. E daí que é o ponto no outro. Mas funciona. Porque a gente tem algumas questões. Várias dessas magias eram acompanhadas de ervas e de chás e outras coisas que as pessoas iam fazer. Vai indo que daqui a pouco eu entro. Várias dessas eram acompanhadas disso. Fora a parte anedótica mesmo. Todo mundo confia. Existe uma coisa chamada reforço intermitente. Então, exatamente reforço isso. Intermitente. A pessoa faz o negócio, faz uma vez, der errado. É igual apostar em jogo do tigrinho. O que faz a pessoa viciar são as poucas vezes que dão certo. E aí isso aí vai só reforçar a fé. Os nossos comportamentos supersticiosos até hoje se mantêm dessa forma. Então é razoável. As pessoas continuem. E eu acho muito anacrônico a gente criticar a tigelinha. Se a gente pensar nos vários rituais religiosos que a gente tem hoje, fazer uma novena, deixar uma vela acesa. Na verdade são questões que se envolvem uma fé tão metafísica quanto a tigelinha. Né? Então, a tigelinha ainda tem um desenho legal. A tigelinha. Diga. O que acontece? Eu não sei até que ponto vai ter a continuidade de uma tradição, que é uma tradição semítica oriental, no semítico ocidental. Sim. Por quê? Porque normalmente isso vem de uma tradição oral, né? E essas tradições orais vão sendo adaptadas ao longo do tempo, as coisas vão mudando. Mas vamos lá. Voltando lá atrás no Shupur. Obrigada. Tá. Nas encantações do Shupur, você tem uma parte
do rito, que é o quípuro. O que é o quípuro? O quípuro é uma massa, é quase uma massa de pão, que ela vai ser manipulada pelo praticante ali do exorcismo, tá? Ou o chamado de achiputo, ou o mashmashu, na ausência de um achiputo, que é o cara especializado nisso. E você vai ter a transferência daquela doença para aquela massa e depois a inumação daquela massa. Então, parte do ritual é: você faz uma massa de pão, você pega aquela massa, esfrega naquela pessoa falando certas palavras mágicas. Ali você vai ter a transferência da doença para aquela massa. E depois você vai inumar essa doença, vai queimar essa massa, de forma que os deuses se alimentarão de volta desta doença. Essa doença é devolvida aos ventos, até porque são boa parte dos ventos que causam as doenças nesse mundo. O que eu acho muito genial, porque de uma forma não direta, meu filho funciona com um casaco, né? É isso. E fora isso, bactérias vivem no ar, né? No ar e tal. Então, assim, é isso. Tem uma observação aí. E aí, se você for pensar, a raiz de quípuro é a mesma raiz que vai dar quipra, que dá pele em hebraico, em aramaico. E é essa transferência via pele da massa que sugaria a doença de dentro e que depois seria inumada. E aí você pensa, você acha um bowl, uma bacinha. A tigela. Uma tigela. Talvez a tigela fosse um bom lugar para se fazer a massa para um rito de quípuro. Talvez. Entende? Porque quando a gente pensa lá atrás, uma das partes do ritual de exorcismo é culinário. Você tem que fazer a massa. E normalmente você bate a massa em algo. E se você vai levar uma massa, você vai levar ela dentro de alguma coisa pra você ir passando na pessoa. A gente chegou num lugar… Então, até que ponto, né? Eu fico pensando isso. Até que ponto que esse ritual antigo do quípuro, que é um ritual que, porra… Que a gente tá falando aí de quase… A gente tá falando quase 2.000 anos. 2.000 anos de tradição continuada desse tipo de ritual acontecendo, não foi o que foi passado. E daí a gente entra numa coisa legal, interessante. Você falou, a minha cabeça tá assim. Mas eu vou tentar colocar ela de um jeito que funcione. Uma das coisas, quando eu comecei a estudar os manuscritos do Mar Morto, tinha um artigo muito famoso, escrito em 99 pelo Philip Alexander, que é um cara bem legal, inclusive, falando que sobre demonologia nos manuscritos do Mar Morto, e ele fala: não existe matéria mágica em Qur'an. E daí, o que se tá pensando como matéria mágica? O que ele tá dizendo nesse texto? Ele tá dizendo que, olha, a gente tá olhando pra Qur'an e lá não tem um raminho de não sei o quê, não tem evidência palpável de que eles tenham feito esse tipo de ritual. E daí a gente tem dois problemas: viés de sobrevivência, né? Claro. Porque ainda mais essas coisas perecíveis, pode simplesmente não ter sobrevivido nada. E tem o outro ponto, que é o ponto que eu argumentei muito, eu costumo argumentar, que mas tem texto, gente. E texto não é uma coisa que existe só para guardar conteúdo, que é a nossa visão atual de texto. A gente olha para os textos e a gente pensa: eu vou escrever isso para as pessoas saberem o que eu quero falar de conteúdo. Só que isso não é realidade na antiguidade. Na antiguidade, num mundo onde quase ninguém escreve e onde escrever é muito caro, escrever tem outros significados. E a gente sabe, tem um livro maravilhoso escrito pelo Carr, que é Written in the Tablet of the Heart, que ele analisa justamente a importância da escrita no mundo semítico oriental e nessas transferências para o ocidental, como que a escrita faz parte da percepção de humanidade. E como que a escrita desenvolve um trabalho que é muito além de guardar conteúdo. Até porque a gente tem que lembrar que são sociedades orais. Sociedades orais não precisam de escrita para guardar conteúdo. Elas guardam conteúdo oralmente. A escrita, então, tem outras funções. A própria função de organizar pensamento. Sim. Mas mais do que isso, tem a função de, muitas vezes, de materializar aquilo que está sendo falado. A escrita é uma materialização da fala e da palavra. E num mundo, e daí eu tô puxando pro ocidente, num mundo em que a palavra é fundamental para a própria existência, no começo era a palavra. Deus se faz no verbo. Enarrenhologos. Exatamente. A gente falou disso. Enarrenhologos en prostanteon. Esse estava próximo a Deus. Sim. Então, assim, se a palavra é a matéria fundamental da existência,
você escrever numa tigela, talvez não tenha mais a massa, etc. E talvez tenha o processo de escrita como a fundação. Simbólico daquilo. Por exemplo, assim, o cupuru, que é o ritual em acádio, Kiper em acádio, vai ser limpar por esfregamento, tá? Você literalmente tá limpando uma coisa esfregando na pele. Tende a funcionar. No hebraico bíblico, Kiper Bab, Kiper não sei o quê, é sempre pra espiar. Como que você tá espiando? Você tá se colocando na pele daquela pessoa. Você está tomando aquele lugar da pele daquela pessoa. Então, simbolicamente… Tá muito próximo. Tá muito próximo. E é como a gente tá falando. E é um negócio que, assim, é muito fácil disso ter sido adaptado ao longo do tempo, à medida que os textos vão se perdendo, as traduções vão mudando. Isso, e a gente tá falando de 2000 anos. Porque quando eu falo das tigelas, elas já são o que a gente chamaria de medievais. Sim. Elas já são uma tradição do começo do medievo. Eu não gosto de chamar nada do Oriente de medieval, porque eu acho que o medieval só se aplica à Europa. Mas assim, as pessoas entenderam. Entendeu? Agora uma dúvida que eu tenho medo da gente não chegar na Idade Média. E nem se aplica à Europa A gente não vai chegar na Idade Média. E aí, já que você falou, e nem se aplica à Europa toda. Não, é um pedacinho da França, né? Assim, é entre o Loire e o Reno. Isso. Né? Isso. Eu não queria. A gente chama de medieval. Eu acho que o episódio de Demônios, na segunda parte, a gente não citar nada de Idade Média, eu vou ficar meio sentido. Eu queria que você comentasse o papel da Idade Média nas concepções contemporâneas que a gente tem de demônio, a questão do sincretismo, o papel que essa mudança que a Idade Média trouxe em relação à bruxa, gente, já demônio. vai abandonar as tigelinhas? Tá bom, eu posso mudar. Não, mas tem mais que falar de tigelinha? Tenho. Mas eu posso mudar pra medieval, tá tudo bem. Fecha as tigelas. Fecha a tigela e depois você vai pro Idade Média. Fecha as tigelas e vai. Então, é só uma outra coisa que é muito interessante, porque essa percepção de que o mal… Isso vai conectar com a Idade Média. Mas essa percepção de que um mal que é exterior a você… Porque tem muito debate também dentro do mundo acadêmico, que é o que claramente os jovens também estão debatendo em todas as coisas, né? O debate sobre se o mal que aparece nos textos em hebraico e aramaico é um mal interno ou externo ao ser humano. Então seria o seu coração ou o seu estômago? Porque o estômago onde estão as emoções e tal, mas seria parte de você a dualidade de ser bom e mal? Ou você seria bom e você seria influenciado pelo mal? E daí você vai ter explicações diferentes ao longo do texto. Isso é um debate muito grande, porque muita gente vai argumentar que não existem demônios ou seres malignos no que a gente chama de Antigo Testamento e etc. E que, na verdade, a gente está falando de influências internas e de percepções internas da própria pessoa e não de seres externos ao ser humano. Agora eu deixei vários colegas felizes, porque eles gostam muito mais quando a gente traz esse debate. Então, assim, as tigelas, elas trazem um pouco disso nessa ideia muito profunda de que o mal é o que te desequilibra e o que te traz doença. E a doença seria essa falta de equilíbrio. Que daí também se conecta um pouco com os humores dos gregos, que daí a gente vai pra Idade Média. Eu tenho que falar de sangria. Vou falar de sangria. Isso. A gente vai falar de sangria e de… Eu tenho as teorias dos Red Pills medievais, mas isso é outro Red Pill medieval. Pô, esse episódio top. Né? Fazer depois um episódio só de Red Pill medieval. Red Pill medieval. Tô olhando pra você, Santo Agostinho, sim. Então, já que nós estamos falando do Santo Agostinho, vamos lá, né, gente? Quem converte o Santo Agostinho é o Ambrósio. Tá. É público, é famoso e tal. Vamos lembrar o que o Santo Agostinho era antes de ser convertido. Sim. E aí, ele era um dualista, basicamente um zoroastriano. Sim, é porque sabe o texto de Santo Agostinho que ele fala que homens não devem ficar sozinhos com mulheres, que ele não ficaria sozinho nem com a própria mãe. E eu falo, moço, calma. Sabe? Que fogo é esse? Calma. E assim, essa conversão dele, que é uma conversão, entre aspas, muito mais filosófica, no sentido de que ela vem de um debate público, ele saía debatendo a galera, ganhou, até que ele perdeu no Vilela e virou cristão. Sim. Né? Quem diria que debater pode fazer as pessoas mudarem de opinião? Loucura. Ou seja, as pessoas que gostam de debater acreditam nisso. Né? Só que assim, uma coisa que eu acho interessante e que eu acho que às vezes é pouco estudado, é que o Santo Agostinho abandona isso quando ele tá escrevendo mais filosoficamente para os seus pares, para a catequese, não. Quando você pega o Santo Agostinho, ele vai fundar todo um topos literário que vai viver a Idade Média inteira
inteira, que é como catequizar o que eles chamam de gente burra. Sim, é verdade. Inclusive, o livro do Agostinho chama De Catequizandis Rudibus. Rudibus, as pessoas rudes. As pessoas rudes eram literalmente as pessoas burras. E isso vai ser um topos literário que vai permanecer na Idade Média inteira. Sim. Na baixa e na alta, nela todinha. Sim. E a forma como que essa catequese é usada, ele não tá trabalhando na chave pós-ambrosiana, muito preocupado com a patrística ali. Não. Ele tá trabalhando muito mais com concepções que são muito mais típicas do dualismo, concepções que são muito mais típicas de uma percepção temporal cíclica, do que qualquer coisa de mais avançado filosoficamente que ele tá adotando ali no… Sim, sim. Não, e assim… E aí toda essa parte de demonologia que vai voltar para o grande público na Idade Média… Tem a ver com… Tem muito a ver também com esse topos, que é um topos que, venhamos e convenhamos, ele é muito mais pagão do que cristão. Ah, sim. E eu diria, inclusive, que a pessoa que entende muito mais, de nós três que entende mais de demônio na Idade Média é o João do que eu. Mas… eu vou te puxar daqui a pouco. Mas é interessante pensar que, de novo, se a gente junta do que a gente estava falando antes para a Idade Média para hoje, a gente vai ter pelo menos 4.000 anos de tradição sendo reinventada e repensada, e muito naquela ideia da grande, eu chamo de grande teia, mas a gente pode falar da grande bola de pelo, que é a história. Nossa, a teoria da bola de pelo seria muito mais legal. Muito mais legal, né? Que é basicamente isso, assim, qualquer momento da história é constituído de milhares de caminhos que chegaram até ele e que saem dele. Então, quando a gente fala desses 4.000 anos, ou 2.000 anos, enfim, a gente tá falando de uma construção e cristalização de uma imagem de demônio que vai ser influenciada por milhares de coisas. E daí eu puxo o exemplo dos chifres, que é um dos meus exemplos favoritos. Muita gente adora falar, e eu já vi muito vídeo na internet falando que o demônio tem chifre porque ele tá falando mal do deus Pan, do deus… O chifre é algo positivo no início, né? O chifre é algo positivo dentro do semítico ocidental. O chifre é positivo, não sei no Oriente também. O chifre é visto como uma questão de virilidade, mas muito mais uma questão de poder. E uma questão de… Tanto é que você tem a cornucópia, né? A questão de ter frutificar, enfim, fertilidade, etc. E, eventualmente, o chifre também é considerado muito bonito. E daí, eventualmente, você vai ter o chifre sendo visto como uma coisa ruim. E nos manuscritos do Mar Morto, tem um manuscrito, que é o 11Q11, que, muito rápido para quem tá assistindo, explicando, 11Q11, esses números e letras é o jeito que a gente dá os nomes pros textos, que é a forma mais fácil que eu acho de achar os textos. 11, o primeiro número desse coisa é a caverna onde o texto foi encontrado. Então você vai ter 4Q560, 11Q11, 6Q18, enfim, vários. Que significa que são manuscritos encontrados em Qumran. E existem outros manuscritos que são considerados do Mar Morto e não foram encontrados em Qumran. E o outro número é o número do manuscrito em si, que tem uma lógica interna também, mas isso não é importante. Então 11Q11 é o manuscrito número 11 da caverna 11 de Qumran. Ele é conhecido como Salmos 11Q, Salmos Apócrifos. Ele é um texto, um conjunto de salmos apócrifos e o Salmo 91, que faz parte também. Pelo menos é o que sobrou, né? É provável que tivessem mais salmos ali. Eles são salmos, provavelmente, apotropaicos ou salmos de proteção contra criaturas malignas. Existe um argumento de que ele seria os 4 salmos escritos por Davi para ajudar o rei Salomão. Eu discordo desse argumento, porque eu acho que são 5 salmos e não 4, mas eu tenho colegas que claramente estão assistindo, porque falam português, não falam, que defendem o contrário, que defendem que são os 4. E em um desses salmos tem uma descrição, que é a única descrição mais ou menos física de algum ser maligno da antiguidade, ou pelo menos dessa tradição, porque antes tinha, né? A gente falou eu falei que nas tigelas mágicas tem demônios desenhados, mas isso não acontecia. Normalmente eles são só descritos como terríveis, ou como aqueles que caem sobre os homens sem aviso, ou como… Eles não são descritos fisicamente. Essas são muito descrições etéreas. Isso. Tangíveis. Isso. E essa não ajuda muito, porque ela começa… Primeiro que tá muito quebrado o texto, a gente tem só um pedaço, mas ele começa falando que quem são vocês… provavelmente bastardos, essa parte tá perdida. Vocês são semente
dos anjos com os homens. Então, é provavelmente aquela tradição de Enoque, dos bastardos, dos Néfilins, dos gigantes. Isso. Né? Essa é a tradição. Estendido. Isso, do universo estendido. É aquela coisa, né? Assim, Nephilim é a raridade da raridade. Isso. Então, assim, é provavelmente isso que tá dizendo ali. E daí fala assim, a sua face é uma face de não sabemos, porque esse pedaço não sobrou pra nossa frustração. E seus chifres são chifres de ilusão, ou de sonho, porque a palavra para sonho e ilusão é a mesma. Então, é uma descrição, mas não é muito, né? Porque a face a gente não sabe do que é. Mas os chifres serem de sonhos ou de ilusão, e daí você tem todo um simbolismo do sonho, como um ambiente onde você se conecta com o divino ou com algo não corpóreo. E daí por isso ilusão e sonho muito próximas, né? Então o que esses chifres de sonho ou de ilusão, o que ele tá querendo dizer com a gente, com esses… A palavra chifre que eles estão usando aí vai ser Karan? Keren, exatamente. Porque Karan e Keren, as duas, ela tanto serve pra falar chifre, quanto ela serve pra falar raio de luz, a luminescência da sua face. Sim. Não, mas é longe da face. É longe da face. É longe da face. Tem claramente… Tá. Palavras antes. Tem antes, tá. Eu só tô pensando porque, assim, a representação de Moisés, por exemplo… Isso, Moisés de Moisés chifre. da Septuaginta de chifre… Sempre uma diversão. Vem da má tradução de Karan, Keren, dependendo de como é que vai estar escrito dentro do texto, que pode ser traduzido por chifre, pode ser traduzido por luminescência. E, inclusive, isso é uma coisa interessante. O raio de luz, né? Isso. Para as pessoas entenderem por que tem essa variação e por que é muito difícil traduzir muitas vezes. É porque a gente tá falando de uma língua em que só tem, entre aspas, consoantes. Né? Eu coloco entre aspas porque não é bem o conceito de consoante vogal que a gente usa, pans. Mas, obrigada maçoretas por terem incluído as vogais para acabar com esse tipo de confusão. Mas isso só vai acontecer lá no século XIII, então a gente tem que esperar mais um tempo ainda. E nos textos da antiguidade você vai ter só uma parte das letras. Então, as duas leituras são possíveis, mas nesse caso é muito mais provável chifres pelo contexto. Entendi. Não, tô te perguntando porque a gente tem o mesmo problema com homofonia e polissemia. Porque a gente tem, às vezes, 4 coisas que podem ser escritas diferentes para significar a mesma coisa e 4 coisas diferentes que significam a mesma também. Então, sim. Não, a gente passa pela mesma treta, porque o nosso caso é silabário, né? Então, assim, é silabário com sumerograma. Então, assim, o que o cara quis dizer com aquilo ali? Só Deus sabe. É exatamente o mesmo problema. O meu problema é ligeiramente diferente, mas é o mesmo problema. Eu tenho uma parte considerável do meu doutorado, eu gastei debatendo uma passagem porque… ainda mais tá quebrado, como acontece com seus textos também. E daí a gente tem só o Beit e o Lamed. E Blah seria o que tá escrito ali. E daí Blah pode ser… muita gente fala, não, isso é uma demonstração que tá escrito Belial. Eu falo, então, não é uma demonstração necessariamente que tá escrito Belial. Eu, inclusive, acho que tá escrito Belaila, que seria de noite. Que faz mais sentido pra mim dentro da gramática do texto. Mas significa que eu passei muitos dias da minha vida analisando a gramática dessa passagem e argumentando as possíveis conexões gramáticas ali. Mas voltando pra descrição do demônio que vai ter mais na Idade Média, é interessante ver que a aparência física do que a gente chamaria de demônios e diabos, ela é uma aparência que não tá muito consolidada. Então, nessa antiguidade, a gente tem muito mais isso como uma coisa terrível. E daí tem uma mistura muito fundamental de você colocar esses seres malignos como uma mistura entre homens e bichos. Em parte, isso é para mostrar quão terríveis eles são, por quão antinaturais eles são, como não parte desse mundo comum eles são. E isso é uma tradição que já vem ali do Oriente, né? E eu falei Oriente, parece que eu tô falando… mas assim, é isso. É uma coisa que vai desaguar, por exemplo, no próprio Closelef, no Eclesiastes, que os gregos vão chamar de Haima-Haimatos, sangue dos sangues. Sim. Que é a imperscrutabilidade. Exato. Partindo do pressuposto que estes seres, em última instância, são feitos por um Deus que é imperscrutável… A gente não tem como entender. Eles são imperscrutáveis para nós. Sim. Tanto que é aquela coisa quando a gente vai começar a falar de anjo bíblico. Anjo bíblico não é o anjo bonitinho, gordinho do período barroco. Sim. Mas também não é que eu tenho uma birra particular quando as pessoas falam anjo biblicamente correto e daí colocam e eu falo, isso é um querubim. Essa descrição que vocês estão usando é um querubim, não um anjo. São coisas diferentes. Sim, mas eu tô pensando assim, mesmo se a gente for pensar na angiologia cabalística hebraica em longa duração, tudo bem. Na Idade Média, sim. E for ver Sefer Gezirah e todas essas outras coisas, é imperscrutável. É a mesma ideia de Melamude, de causar choque que você tem lá atrás
no semítico oriental e que vai passar no semítico ocidental, que é essa ideia de imperscrutabilidade. Então, não necessariamente você consegue sequer compreender o que é aquilo ali. Mas as pessoas vão tentar desenhar, especialmente num período em que pouca gente lê, em que a iconografia é tão rica e tão bonita, e agora eu vou falar bem da Idade Média europeia, ou esse período. Sim, outra coisa pra gente, a gente tava discutindo, né, quando eu fui lá no seu podcast, muito obrigado pelo convite. Vejam, gente. Vejam. A Tupá, que é maravilhosa. A gente tava discutindo pardiagrafia lá. Em tese, a sociedade medieval é uma sociedade majoritariamente ágrafa. Sim. Eles não leem latim. Isso não significa que eles não tenham códigos de leitura. Com certeza. Todas as pinturas, todas as iluminuras, todos os vidros, todos os livros de hora que ficava exposto, toda essa merda, tapeçaria. Isso é escrita, gente. E tem uma… E é simbólico. Isso, e você vai lá, tem uma simbologia tão rica que se perdeu pra gente, que a gente não faz mais ideia. Porque a gente olha hoje em dia pra um… Tá, essa é possível que fosse só uma piada. Sabe? Mas a gente olha pro… A pessoa lia uma tapeçaria, a pessoa lia uma igreja, a pessoa lia um vitral. Ela, pra um medieval, faria muito mais sentido. Você entende? Então assim, como que eu falo que este povo não era… É que eu tô pensando naquela freira colhendo a árvore de pirocas. Você já viu esse desenho? Eu tô por fora. Essa que é a piada? É. Eu tava chegando nela. Você tava querendo saber a piada? Então, é porque tem um cantinho no manuscrito. E isso não tem a ver com o texto que tá no manuscrito, que tem uma freira com uma cestinha colhendo pirocas numa árvore. Por quê? E daí uma das teorias é que era uma piada, que alguém tava só zoando. Ou que é uma simbologia que a gente não perdeu e a gente não sabe qual é. Mas que com certeza as pessoas na Idade Média percebiam. E daí quando a gente fala em demônios e seres malignos, você começa a construir, e isso é uma construção que vai demorar aí mais uns 1000 anos, o que são as características desses seres pra você bater o olho e dizer, isso aqui é um bicho malvado. E é muito… quando a gente pensa em iconografia medieval, é muito variado. Eventualmente vai chegar pra gente, vai solidificar a ideia do bicho vermelho, de chifre, casco, pãs, asinha, pá. Mas durante a Idade Média você tem outros. Você tem… Eu gosto muito daqueles que tem a cara… não tem cabeça e tem a cara no lugar das genitais. Não, e você tem vários bestiários diferentes, que você vai ter coisas completamente diferentes. E você vai ter, dentro da própria literatura de hagiografia, as descrições mais distintas possíveis. Boa parte da literatura geográfica vai falar das tentações que aqueles santos teriam enfrentado. A geografia, pra quem não sabe, é vida de santo. Sim. Eu falei recentemente eu tava falando de um santo medieval na Inglaterra, por causa que dentro do Tesouro Saxão, que eu tava falando, é o vídeo que eu falo do Tesouro Saxão, eles encontraram uma tabuletinha de prata que tem uma inscrição, que é uma passagem que é associada a esse santo quando ele tá se protegendo de demônios. Esse é o resumo muito pequeno. E a descrição dos demônios é maravilhosa. Parte da descrição do demônio inclui que eles têm tornozelos inchados. Saca? E assim, é isso, tipo… Detalhe. É a mesma coisa, cara. Se for pensar assim, se atravessa o Canal da Mancha pra um lado ou pro outro, as bruxas vão voar ou não. Sim. E daí por isso que é muito difícil a pergunta de… Por isso que pra mim é sempre… todo esse pequeno preâmbulo pra dizer quando que realmente consolida a imagem do demônio que a gente tem hoje. A minha vontade de falar nos últimos 50 anos com o cinema. Essa imagem que todo demônio tem a pele vermelha, que tem o chifre, que tem não sei o quê… Eu vejo ela como ficando mais universalizada, no sentido de todo mundo mais associando, por conta do cinema. Muito mais do que qualquer outra coisa. Porque assim… O próprio ritual de exorcismo que a gente tem hoje no imaginário popular… Sim. É o cinema que inventou. Porque assim, na Idade Média a gente tem dois conceitos que vão operar juntos, que é a questão do mirabilia e a questão do teratológico. O mirabilia é exatamente essa ideia do fantástico, do metafísico, daquilo que transcende a vida humana normal, que pode acontecer tanto de uma forma boa como de uma forma ruim ou de uma forma neutra. O teratos é o monstruoso. Na demonologia medieval, a característica de ser teratológico vem junto no pacote desde o comecinho.
que ele vai ser monstruoso. De que sentido? Não necessariamente naquilo que a gente compreende de monstruoso, mas no sentido do impacto do Ganzandere, do totalmente outro, de algo que ultrapassa a cognição possível do humano. Como isso vai acontecer varia de acordo com o sabor local, de qual povo pagão eu quero cristianizar, de qual mito local é mais fácil de eu trabalhar. Então, por exemplo, se eu pego as escrituras do antigo eslavônico eclesiástico, você vai ter muito mais demônios de cor negra por causa de Chernobog e de outros deuses que eram ligados à cor preta. E não necessariamente o vermelho, do que você vai ter de Flandres pra cá, da Holanda pra cá, vai avermelhando. Da Holanda pra lá, vai ficando preto. E por isso que eu digo e daí como o mais contemporaneamente, e aí o cinema de Hollywood vai ser... Aí você chega num Bosch, num Bruegel, muito mais importante do que a cor X ou a cor Y é exatamente a questão da teratologia do Mirabile, que é exatamente algo que é completamente diferente. Alguns são parecidos com insetos, outros são monstros completos. Tem uns muito legais que é meio peixe, meio inseto. Sabe? E outra coisa, isso durante um tempo. Por quê? Porque depois você precisa de justificar certos pecados de concupiscência, e é na justificativa dos pecados de concupiscência que vem vir os íncubos e os súcubos. Ai, eu adoro íncubos e súcubos, mas a gente já tá... Né? E aí o que acontece? O íncubus e o súcubus são basicamente galã de novela. Saca? Isso me lembra. Por mais que eles tenham alguns feitios demoníacos, alguns feitios de teratologia. Então, por exemplo, um ato qualquer de uma inquisição ou um registro de um grimório de demonologia medieval qualquer falando sobre um íncubus ou sobre um súcubus, é muito comum que fale primeiro que era uma pessoa belíssima, sedutora, tal, e aí comenta, mas ao olhar a sua sombra se via a ponta do seu chifre, a sua asa, o seu rabo, o seu não sei o quê. Tem uma coisa que eu não sei se tu pai estudou de demonologia, que o João conhece, que é o capeta do Vilarinho. O capeta de onde? Capeta do Vilarinho. Não, isso aí é lá de Belo Horizonte. Não, eu vou explicar. Tem uma lenda urbana que é justamente essa questão do íncubus, do súcubus que você tá comentando. Eu vivi isso na adolescência. Tinha um capeta na sua adolescência. Ele era. Quando eu tinha, sei lá, início dos anos 90, teve um baile lá no bairro do Vilarinho, em Venda Nova, e que tinha um cara muito bonito e que tava seduzindo as meninas, dançando, usava um chapéu, um terno. Nossa, ele era quase um boto, exatamente, é o nosso boto. É o nosso boto. Nós temos o boto Belo Horizontino. Começaram a sentir um cheiro estranho de enxofre e perceberam que ele tinha um rabo. Você lembra essa história do Vilarinho? Sim, o capeta do Vilarinho é famosíssimo. Assim. Não, e é exatamente essa ideia. E é essa ideia, que assim, é uma antropozoomorfização menos brutal do que era antes. Sim. E aí ele foi descoberto, saiu correndo, desapareceu no enxofre. Só pra deixar claro, o boto não é um demônio e a associação não é essa. Só para as pessoas deixarem claro, porque senão elas vão confundir. A gente tá falando boto no sentido de ser sedutor e... Isso. Eu só quis deixar claro, porque senão as pessoas vão confundir. Mas essa questão, por exemplo, assim, é a mesma coisa que a gente for pensar. Aonde ficava o inferno? Ele começa no céu. Ele varia. Em cima, logo abaixo dos anjos. E depois ele vai mudando. E tem lugar que ele desce, tem lugar que ele não desce. Varia. Tudo varia. A resposta que historiadores amam dar, depende. Não é psicólogo, só responde isso. Então estamos todos felizes juntos. Vai todo mundo feliz junto. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E tem... São muitas variáveis. E tem uma outra coisa também, que à medida do tempo que a gente vai andando, as coisas vão se complexificando. Você vai tendo toda uma literatura pra trás, e aí as pessoas querem dar as suas adições, e aí você começa a ter uma geografia infernal. Sim. Aí você passa a ter toda uma ordem. Eu ia falar. Infernal. A ordem do que até reflete. A gente chegar num colim de Plancy, num Grimório do Paponórios, vai tempo. Não, e reflete, é muito interessante porque normalmente as ordens infernais, elas refletem a sociedade. E foi Dante que começou com essas ordens? Não, muito antes. Muito antes, o que o Dante faz é muito engraçado, porque o Dante... O Inferno de Dante, ele é muito mais uma crítica às pessoas do que necessariamente uma descrição do inferno. E eu gosto de lembrar que o próprio Lúcifer em Dante, ele não tá fazendo nada, né? Quer dizer, ele tá sentado num lago de gelo comendo pessoas. Mastigando, né, no caso. Assim, e é isso que ele tá... Ele não fala uma palavrinha. E o pessoal fala, porque esse daí é o Lúcifer do Dante. Eu falo, não.
esse daí é muito mais próximo do Lúcifer do Paraíso Perdido, do John Milton, do que do Dante. Porque é no Paraíso Perdido que o Lúcifer tem uma voz que fala. Ainda não é nem perto do Lúcifer rebeldezinho que a gente tem hoje em dia, mas é muito mais aí. O Dante e o Milton e todos eles estão falando de tradições, estão falando de tradições que estavam ali, né? Eu falo isso, já teve gente que ficou brava comigo porque eu falei que o Dante não era tão genial assim. As pessoas, como assim? Eu falei, não, gente, ninguém é genial. Não é uma questão particular do Dante. Eu tô falando é que a gente, nenhum de nós é genial sozinho. Você é genial porque você consegue coordenar e articular várias histórias. Hoje porque eu estava no ombro de... Nanogigantus incidendum, em latim. Isso é do Santo Anselmo, não, isso é São Bernardo de Clarvaux. Pude ver mais longe, pois sentava no ombro de gigantes. Nanogigantus incidendum. É isso, Dante é isso. Dante não é um cara que ele só teve as ideias sozinho. Ninguém tem ideia sozinho desse jeito. Olha, nem Einstein. Você pega as ideias todas de Einstein, ainda quando já estavam lá. Qual que era o moço que você falou que você gosta? Que você falou que é genial? John Lennon. Não. Isaac Newton. Esse aí. Eu também. Você vê que eu dou muito valor, né? Mas, então assim, é muito louco porque quando a gente vai pensar nessa organização do inferno a partir de quem que é o comandante, as legiões, eu não sei o que, isso vem desde Roma sendo construído e readaptado dentro de cada sociedade, assim. Então cada reino, cada coisa vai readaptar. E uma coisa que a gente tem que lembrar também é que boa parte dos padres que está vivendo na Idade Média, e isso é todo um outro tema para outro dia, mas uma parte considerável dos padres são padres leigos, ou seja, eles não estudaram o suficiente da Bíblia, muitas vezes eles não sabiam nem ler o latim. O que significa que eles vão pegar as informações que eles receberam mais ou menos, adaptar com as tradições que eles já tinham e repassar. E daí... E muitas vezes pra catequizar pessoas que sabem ainda menos do que eles. Sim, daí você vai criar uma... Tanto que você vai ter todos esses topos de literatura que eu falei. Você vai lá desde o De Catequizando de Rudibus até o Elucidário, você vai ter Beato de Liébana fazendo isso na Espanha, você vai ter o Honório de Autun fazendo isso na Inglaterra, da mesma forma que ele estava fazendo lá atrás. E daí você tem os santos medievais, que você vai ter, sei lá, os santos pirocudos, com todo respeito à coisa, mas você vai ter todo esse culto na França, que vai ser muito popular. Você vai ter o Santo Cachorro, você vai ter muitos santos. E o Santo Cachorro é ótimo, porque ele é efetivamente um cachorro. Eu tô por fora. E esse o Santo Cachorro. Não, deixa no Santo Cachorro, então. O que é um Santo Cachorro? Ele era eu fiz catecismo, eu não aprendi a ser santo, não. É porque ele deixa de ser considerado santo no final da Idade Média, mas ele era um cachorro que era um santo. Literalmente um cachorro. As imagens dele são muito boas. Você não fez catecismo com Jacopo de Voragine. Se tivesse, eu tinha aprendido santo. É Santo Gui. Eu falei dele em outro vídeo e eu já esqueci. Tem uma lacuna na minha formação católica. Isso. Então. Eu gravei um vídeo com a Inês Barreto, que é maravilhosa, sobre bruxaria, e a gente falou do Santo Cachorro. E ainda só pra gente finalizar, uma dúvida. A conexão de demônio com possessão, transtorno mental, isso começa na Idade Média? Eu gosto que você quer que eu finalize. Você me faz uma pergunta dessa pra eu responder em 30 segundos? Não, você tem 2 minutos. É igual o Alok, já viu o Alok? Muito bom o Alok. A boa entrevista no Alok, assim, a Didi Wagner, eu acho. Ele chega. E aí, você tá... E aí, show e tal, tá legal, não sei o quê. Você tá podendo dar entrevista? Claro, eu só tenho que estar no palco daqui a 15 segundos. Olha aí. Pode perguntar que eu tô com tempo. Então, eu posso dar uma pequena palhinha, assim. Um cliffhanger. Um cliffhanger de, né? Lembra, todo esse debate que eu tava falando da coisa do mal interno ou externo, como que você... Isso aparece desde a antiguidade. E tem muito essa ideia de ser uma influência, se faz parte, se efetivamente toma o seu corpo. Então você vai ter esse debate. E muitas vezes, nos manuscritos do Mar Morto, e daí numa tradição hebraica e semítica e tal, enfim, ali do Ocidente, você vai ter uma tradição muito forte de que aqueles que foram caídos sobre, aqueles cujo algo caiu sobre eles. E essa sensação, então, de que você pode ser atacado a qualquer momento e que algo cai sobre você. E daí, a partir daí, você vai tendo essa ideia de eu desconjuro, e, enfim. Mas... de novo, tem bastante coisa legal pra ser falada sobre isso. Eu vou ter que voltar aqui. Inclusive, assim, essa ideia de cair de cima em direção a também pode ser algo bom. Sim. Porque quando você pensa... Quando você for ir pra Grécia, por exemplo, primeiro, né? A ideia da introdução pitagórica é o apanatatismos, que é literalmente o seu corpo subir a um novo negócio e cair de novo. Essa queda traz esse conhecimento que veio de cima. Ah, entendi. O Espírito Santo é o quê?
to pneuma katabainon. É o espírito que vem de cima pra baixo, tal como um raio, que te pega como um raio, que ele cai em cima de você. Então, existe essa ideia também de que nessa dimensão, pensando, né, nessa geografia antiga do mundo celeste como mundo perfeito, o que cai do mundo celeste em cima de você não necessariamente é ruim, mas ele é transcendental. Entendi. Mas é isso. Eu vou ter que voltar. Vamos. Volta depois. E aí, na hora que a gente voltar, a gente vai aproveitar você pra fazer um outro episódio que é de Salomão a Salomão. E aí a gente vai... Gostei. Testamento de Salomão ou Clavículas Salomônicos. Tudo bem, eu posso citar daí, trazer só um manuscrito do Mar Morto junto? Sim. Tá bom, então. Então tá combinado. O jovem quer saber. Então eu volto. Agora, uma dúvida que eu tenho, como que a pessoa pode te encontrar, Tupá? As pessoas me encontram no meu próprio podcast, que se chama Uma Tupá no Tempo, onde eu... Tem episódio do João. Tem episódio do João. E a gente debate essas coisas que os jovens querem saber também. Então a gente entra nesses pequenos buraquinhos e a gente vai desvendando e trazendo um pouquinho da história. E também dá pra me seguir em @tupaguerra, que são mais minhas redes pessoais. Eu posto algumas coisas lá também. Mas sigam Uma Tupá no Tempo. A gente tá começando a produzir conteúdo também pra Instagram, essas coisas assim lá. É isso então, jovens. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente, porque essa hora boa foi tão boa que acabou rápido. Não se esqueçam que isso é um canal de YouTube, então considere a possibilidade de você se tornar membro. Não é considerar, é fazer. Por que considerar? Tá lá, ó, gastando dinheiro com bobagem. É isso. Dê dinheiro pra esse canal. Exatamente. Seja mais agressivo. Desculpa. Pô, cara, eu vou... Cancela esses Netflix aí, ó. É isso. Um Netflix você paga, dá pra poder 4 membros da família aqui de mim. É isso. More na rua, venda seu apartamento e doe tudo pro canal. É essa que é a nossa coisa. Você precisa de comer tanto assim? Acho que não. Acho que não. Né? Em tese, você não sobrevive sem água, mas sem comida dá uns 60, 70 dias. Você vai comer esses próximos 2 meses? Não. Dê esse dinheiro pra gente. Exatamente. Então, é isso. Fique sem comer em inanição, morando na rua e dê tudo pra gente. Um beijo no seu coração. Na semana que vem estaremos de volta. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.